chegou a hora de você memorizar. Como que a gente memoriza alguma coisa? Basicamente, de uma forma. A melhor forma comprovadamente no mundo colocada. Repetição espaçada. Você vai fazer hoje 5 exercícios de eletrólise. Daqui uma semana, por exemplo, não precisa ser, não é assim, 7 dias, 14, 30, 60. Não, besteira. 5 exercícios, por exemplo, hoje. Sei lá, daqui uma semana, tá? Uma semana depois, você vai fazer 2 exercícios desse cara. Depois de, sei lá, mais umas 3 semanas, você vai fazer mais 2 exercícios daquilo. Depois de mais umas 4 semanas, você vai dar um mês. Depois de um mês, você vai fazer mais 2 exercícios daquilo. Isso aqui vai te fazer aprender. Esse é o segredo para você memorizar alguma coisa. Repetir de forma espaçada. Como que eu faço isso? Se você não estiver no Química no Detalhe, o que você vai fazer? Se o teu material tem 10 exercícios, você vai fazer 5 hoje. Vai lá no Anki, que é um aplicativo. Ele vai colocar que você fez 5 exercícios. E ele vai te lembrar daqui a mais ou menos, pra você não ficar guardando isso. Daqui a 15 dias ele fala, tem 2 exercícios para você fazer do capítulo 1. Daqui um mês ele fala, opa, tem mais 2 exercícios do capítulo 1. Daqui 3 meses ele fala, daqui um mês, ó, tem mais um exercício daquele capítulo. Então, o Anki te ajuda a lembrar disso. No Química no Detalhe, eu te lembro isso. Porque eu te entrego semanalmente uma lista HALP, que é uma lista com temas já vistos e misturados. E vão se repetindo. Então, por exemplo, você vai aprender cálculo estequiométrico na aula 03 comigo. A aula 03 de Química 2 já é cálculo estequiométrico. Então, na semana 4 já vai ter a lista HALP, na semana 6, na semana 9, na semana 15, na semana 18, cálculo estequiométrico. Então, vai ficar o ano inteiro trabalhando. É assim que se aprende, por repetição espaçada. Pegue qualquer artigo científico do mundo, pegue qualquer pessoa que passou no vestibular bem, pegue qualquer aprovado que passou em primeiro, o cara fez repetição espaçada. Às vezes sabendo desse nome, às vezes sem saber. Se eu fiz. Ó, quantos exercícios tem aqui? 5, 7, 9, 11. Você percebeu que eu coloquei aqui 11 exercícios? O que o aluno bobinho vai fazer? O que o aluno bobinho vai fazer? Os 11 exercícios de uma vez. A partir do 3, ele vai começar a acertar todos e vai falar que ele está rendendo muito, que ele está aprendendo muito. Só que esse cara, depois de um mês, vai lembrar a mesma coisa que esse cara que fez 5. Ou seja, ele queimou 6 exercícios. Se ele demorou 5 minutos por exercício, ele gastou 30 minutos bobo do seu dia. Tá? Ele gastou 30 minutos bobo do dia e isso com certeza lá na frente, vai faltar tempo para ele alguma coisa. Isso, escreva, não sou eu falando, escreva no YouTube, no Google, repetição espaçada. Neurociência, se você quiser para pegar, ou vá lá no Google Acadêmico e escreva repetição espaçada. E aí você vai entrar num mundo de pessoas de alto nível. Aqueles caras que passam em 1 milhão de concursos, veja o que eles vão falar para vocês. Repetição espaçada. É pegar um conteúdo e ficar fazendo exercícios daquele conteúdo de uma forma com espaçamento. Não existe uma regra perfeita. 7 dias, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 29 dias. Para com isso. O importante é estar voltando. E cada vez que você volta, você pode dar um espaço maior. Tá? Então não é todo dia. Fiz hoje, fiz amanhã, fiz daqui uma semana, daqui 3 semanas, daqui 2 meses. Quanto mais você faz, mais você pode espaçar. Ó, o que você está falando hoje, se você esqueceu? A gente já compreendeu por meio de uma aula curta. Se eu tenho dificuldade, eu vou ficar só assistindo, não vou fazer nada. Acabou a aula, recordação. No mesmo dia ou no outro dia, a aplicação do método, para não esquecer como é que faz. Tá? Para memorizar, é a repetição espaçada. Então, estou colocando para vocês qual é a estratégia. Qual que é o título da aula de hoje? A estratégia. A aplicação, 5 questões no máximo, no mesmo dia. Tá? Compreensão, aula mais recordação. E agora, o que está faltando? Possivelmente
a coisa mais difícil, que é a recuperação. Sabe aquela música que você lembra, mas somente quando alguém... Você fala assim, como é aquela música mesmo? Daí quando alguém dá a primeira palavra da música, você canta a música inteira. Isso quer dizer que você está com dificuldade de acessar memórias. Como que a gente facilita acesso à memória? Se você não treinar o acesso e não colocar um conceito lá, não serve de nada. Por isso que você vai fazer o que para recuperar? Você vai trabalhar com a prática intercalada. A lista HALP que eu estava te falando, que vocês também vão fazer, vai ser assim. Ó. O primeiro exercício que você vai fazer vai ser de cálculo estequiométrico. O segundo exercício vai ser, por exemplo, funções orgânicas. Então ele obriga teu cérebro a ficar viajando e ficar saindo de uma memória e indo para outra. Saindo de uma memória, porque o cálculo psicométrico e função orgânica não tem nada a ver. Então vai obrigar o teu cérebro a sair de uma memória e ir para outra. Sair de uma memória e ir para outra. A próxima questão é de pilhas. Olha o esforço que você faz. Aí a próxima questão aqui é de tabela periódica. Cara, isso aqui dá um esforço muito forte no seu cérebro. Se dá esforço, você aprende. E como cada questão é de um tema diferente, a cada questão você tem que buscar a memória. Então você vai ter uma lista de 4, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar mais um tema. Aí o outro era cinética. E o outro exercício era de isomeria. O que isso significa? Olha que massa. Que numa lista com 6 questões, você precisou fazer 6 acessos de memória. Se a lista fosse do mesmo tema, você teria feito um acesso. Lista misturada, cada tema é um acesso. Você começa a viciar teu cérebro em procurar memórias. Logo, quando chegar no dia da prova, não vai ter problema nenhum em achar uma memória. Então, ó, a ideia, minha gente, é você, indo para a reta final e soltando o link, é você combinar a repetição espaçada, que gera a memorização, com a prática intercalada, que é, ou seja, uma lista com temas misturados. Quando você faz isso, você juntou duas técnicas, a repetição espaçada com a prática intercalada. Você está melhorando a sua memorização, que é importante, né? Já vou liberar o linkzinho na sequência. Boa aula, hein? E amanhã, minha gente, amanhã tem mais detalhes ainda, tipo, amanhã é mais massa ainda. Ó, memorização. É assim que você vai jogando para memória de longo prazo. Só que não adianta estar na memória de longo prazo se você não conseguir acessar. Aí você faz a prática intercalada, que é para você recuperar. Aí sim você aprendeu um conteúdo. E aonde que eu consigo juntar essas duas coisas? Aqui no Química no Detalhe, é o que eu chamo de lista HALP, que você recebe uma por semana. Ó que massa. Por isso que eu falo, você não necessariamente precisa estudar comigo. Mas comigo, você não vai precisar perder tempo caçando lista, baixando lista, criando lista. Eu faço isso para você. Se você tiver que preparar tudo isso, se você tiver que preparar tudo isso, é complicado, sabe? Você gasta muito tempo. Mas é melhor que não fazer. Você entende? Se você não for estudar comigo, não tem problema. Mas saiba, você vai precisar fazer listas com temas misturados para o quê? Para você repetir de forma espaçada e intercalar. Você vai precisar fazer isso. É só assim, minha gente, que você vai pegar um conteúdo e vai memorizar e treinar a recuperação. Porque se você não memorizar e não acessar, você não aprendeu. Certo, minha gente?